pessoas, tudo bem com vocês? Estou aqui com a NFL e YouTube para mais um vídeo e um vídeo muito especial. A gente começa alguns documentários aqui com imagens de arquivo, com imagens de grandes lendas da história da NFL. Eu sou completamente apaixonado pela história da NFL, como vocês bem sabem, e um tema bem interessante é falar um pouco sobre as lendas, talvez um pouco subestimadas, sobre jogadores muito bons que não estão no Hall da Fama. Então eu separei 7 jogadores, e tem jogador da década de 90, tem da década de 80, tem da década de 60 e 70, tem jogador da década de 2010 também, basicamente. Vem com a gente então para essa lista dos 7 jogadores, dos 7 melhores jogadores que não estão no Hall da Fama. Lembrando que esse documentário sai primeiro para quem é membro Gold e patrono do nosso canal, depois ele sai para os outros membros e depois ele está aberto. Então se você quer ter acesso antecipado a esses documentários que eu estou produzindo, não deixe de ser membro, porque sendo membro você também financia aqui o canal como todo, essa bagunça. Antes de começar a lista, vamos para 2 menções honrosas. O L.C. Greenwood, jogador de linha defensiva dos Steelers, da dinastia dos Steelers dos anos 70, que acaba sendo um pouco subestimado em meio a outros jogadores muito bons que tinha né, aquele time e tudo mais. E o Jim Plunkett, que seria o equivalente, o Jim Plunkett é uma história muito louca, porque ele foi a primeira escolha geral do draft em 1971 pelo New England Patriots, seria equivalente ao Baker Mayfield não dar certo, como em certa parte não deu muito certo, e aí ele ir para outro time, ganhar o Super Bowl vindo do wild card, entrando no meio do ano, e aí tipo depois ele é o titular, vai pro banco e ganha o Super Bowl de novo com esse mesmo time que mudou de cidade. Enfim, a carreira do Jim Plunkett é muito boa, mas tem esses 2 pontos positivos, né? O Super Bowl, tá? Ele foi MVP do Super Bowl, mas acho que não o suficiente para eu bater o martelo aqui que ele precisa com certeza tá no Hall da Fama, tá bom? Vamos começar a lista então com o 7º colocado. O nosso 7º colocado sequer estaria elegível ao Hall da Fama do beisebol, porque no beisebol você tem que ter um certo número de anos jogados, né, 10 anos, para ser elegível. O Sterling Sharpe foi um dos melhores wide receivers da NFL quando entrou em campo. O problema é que a carreira dele foi abreviada por uma lesão em 1994. No final da temporada 94 ele teve uma lesão no pescoço, que afetou também a coluna dele, e aí ele teve que aposentar. Foram só 7 temporadas então, de 88 a 94, e só 3 anos jogando com o Brett Favre em Green Bay, 92, 93 e 94. 3 vezes ao Pro, é um cara que teve 65 touchdowns em 7 anos, que é uma tremenda marca, um dos mais dominantes jogadores da posição de wide receiver no início da década de 90, só que quando as coisas começaram a engrenar em Green Bay, aí ele teve essa aposentadoria prematura. Muito provavelmente ele seria parte do time que venceu o Super Bowl em 1996 e talvez com ele os Packers teriam vencido mais de um Super Bowl com o Brett Favre naquele período. Era um cara excepcional. E se você reconhece o sobrenome, é porque ele é irmão do Shannon Sharpe, um dos maiores tight ends da história da NFL, que foi campeão do Super Bowl com os Broncos e depois com os Ravens, e hoje é comentarista esportivo, está em programas de debate, etc. O First Take, o Shannon Sharpe todo mundo acho que já conhece, né? E o Sterling Sharpe é o irmão, acaba sendo menos conhecido, que não está no Hall da Fama. A grande jogada da história, da carreira do Sterling Sharpe é uma recepção nos playoffs de 1993. O Detroit Lions era o campeão de divisão, campeão da NFC North, e aí Brett Favre sai do pocket, procura o Sharpe da ponta direita, ele está sozinho aberto na endzone e aquele touchdown da vitória, com basicamente 1 minuto faltando para o final daquela partida. Vitória dos Packers 28-24, eliminando o Detroit Lions no wild card. Foi o primeiro grande momento, talvez, também do Brett Favre com a camisa dos Packers. O Favre que seria aí múltiplas vezes MVP, venceria o Super Bowl em 96, o Super Bowl 31 pelos Packers. Então, é uma pena, né, porque foi uma carreira abreviada por lesão, mas é um grande jogador. Se tivesse jogado mais tempo, provavelmente estaria no Hall da Fama. Vamos para o 6º colocado. O nosso 6º colocado é o Roger Craig, que ele teve um período de dominância muito boa, running back do San Francisco 49ers por boa parte da carreira. A temporada de 88 e de 89 dele foi fantástica, né? Em 88 ele teve 1.500 jardas corridas e era um cara muito à frente do seu tempo, porque era um cara que recebia passes na posição de running back como poucos jogadores na posição faziam naquela época. Vale lembrar que a West Coast Offense do Bill Walsh, ela pedia que os running backs, o halfback e o fullback, ele fosse melhor utilizado e mais utilizado recebendo passe. Em 85 ele teve 92 recepções, por exemplo, que é uma tremenda marca para um running back na década de 80. E por que ele não está no Hall da Fama? O que os quarterbacks sofrem, entre aspas, hoje para entrar no Hall da Fama pela competição é o que o Roger Craig, quarterbacks e wide receivers, é o que o Roger Craig sofre também, porque os contemporâneos dele, assim, são alguns dos melhores running backs da história da NFL. O Barry Sanders, no início dos anos 90, o Walter Payton, o Eric Dickerson,
aí fica difícil, né? Porque a competição é muito alta e o grande problema também é que o Roger Craig ele teve pouco tempo realmente de dominância. Né? Foi de 88 a 89 a dominância acima da média, com um estilo bem próprio de correr com a bola, né? Com o joelho bem alto e tal. Só que o problema também é que, por outro lado, foram poucas temporadas de altíssima produção para credenciar uma ida à Hall da Fama. São só 3 temporadas acima de 1000 jardas terrestres. É muito pouco. Agora, por outro lado, o argumento dele ter que estar no Hall da Fama, é porque o Craig foi um dos melhores jogadores aí do San Francisco 49ers no bicampeonato do time 88-89. Ele era peça essencial naquele ataque de São Francisco. Então, em meio a isso, e o ápice dele, o auge dele ter sido justamente em anos de título, existe o argumento. O problema é ter muito espaço de grande produção. Isso ele não teve na carreira. O nosso número 5 é alguém mais conhecido por vocês, é o Hines Ward, que foi recebedor do Pittsburgh Steelers durante muito tempo e é um cara que acaba também sofrendo, assim como o Roger Craig, a competição do Roger Craig com outros running backs. O Hines Ward sofre muito com a competição na posição de wide receiver em sua era. Né? Isso vai aparecer de novo na nossa lista, fiquem tranquilos, porque vai aparecer de novo. Mas no caso do Hines Ward, ele certamente é um cara que entra aí para a conversa de um wide receiver que tem que estar na história do Pittsburgh Steelers, mas na história da NFL, será que dá para contar a história da NFL sem o Hines Ward? Talvez dê. É um cara muito bom bloqueando, é um cara muito bom como recebedor de posse, é um cara muito ativo, muito intenso, a alma de um time, só que a alma de um time que era defesa e jogo terrestre, por boa parte da passagem dele por Pittsburgh, né? O Pittsburgh Steelers nunca foi, nessa época, considerado tipo o St. Louis Rams de 2000, de 99, um ataque aéreo formidável, ou os Broncos de 2013, então isso acaba pesando um pouco. Se a gente for pegar as estatísticas do Hines Ward, ele tem 1000 recepções e 85 touchdowns, só que muita gente boa no Hall da Fama tem bem mais do que isso. Né? E tem o que pesa também negativamente contra ele, essa questão de que ele era mais um recebedor de posse e tal, né? Ele venceu o MVP do Super Bowl, foi vencedor do Super Bowl 2 vezes, é um caso um pouco parecido com o Julian Edelman, mas diferente na medida que o Hines Ward tem estatísticas muito melhores que o Julian Edelman, né? Mas muito melhores, não tem nem comparação. Então seria como o Julian Edelman mais forte pensando em argumento para o Hall da Fama. De qualquer forma, ele ainda não entrou no Hall da Fama, eu acho difícil que entre nos próximos anos, porque ele já aposentou há algum tempo. Agora, é uma menção bastante honrosa, né? Porque foi bastante prolífico em sua era e ele era a alma de um time que venceu 2 vezes o Super Bowl. Vamos para o nosso quarto. Muito bom, agora a gente vai chegando ao nosso quarto colocado no ranking. E lembrando, né, é uma lista que é aberta, é bastante subjetiva, vai faltar mais gente talvez de décadas muito anteriores aos anos 60, anos 70. Obviamente eu não assisti boa parte dos jogadores da primeira metade de século, né, fica um pouco mais difícil, até porque tem menos arquivo, tem menos material para estudo, então acabei focando um pouquinho mais na segunda metade do século. Agora, esse cara, muitos de vocês viram jogar, e ele tem uma questão parecida com outros aqui, especialmente o Sharp, que é a quantidade de temporadas. Eu estou falando do Patrick Willis, que era basicamente a alma da defesa do San Francisco 49ers, que chegou ao Super Bowl, acabou batendo na porta do título com aquele ano, né, contra os Ravens, e acabou não saindo vitoriosa, e teve uma dominância muito forte a defesa de São Francisco do Vic Fangio na primeira metade da década de 2010. O Patrick Willis foi talvez o melhor linebacker da primeira metade da década passada, né? Não o melhor linebacker da década para mim, que aí eu fico com o Luke Kuechly, mas era um cara muito, muito forte, era um cara muito intenso, onipresente no campo inteiro. O que joga contra o Patrick Willis? Algumas coisas, para ele já estar no Hall da Fama. Eu acho que ele ainda deve chegar lá, tá? É um jogador que provavelmente esse vídeo vai acabar ficando velho nesse aspecto, porque ele vai entrar no Hall da Fama na minha visão. Mas foram só 8 temporadas, de 2007 a 2014, muitas lesões na reta final da carreira, o que fez ele perder um pouco de eficácia, e também porque ele acaba sendo vítima do seu tempo. Se o Patrick Willis tivesse jogado nos anos 80 ou anos 90, ele entraria no Hall da Fama muito mais fácil, porque a NFL era muito mais voltada para o jogo terrestre e para a contenção terrestre. O Patrick Willis era muito mais um linebacker físico do que um linebacker de patrulha em relação ao passe. Então isso acaba pesando. Agora, por outro lado, em 8 temporadas foi 5 vezes ao Pro, um dos melhores linebackers que eu vi jogar aí ao vivo, né? Porque assisto a NFL neste século, então muitos dos anos 90, anos 80 eu não vi ao vivo, mas vi jogos, óbvio. E o Patrick Willis era um cara simplesmente fantástico. Acho que o torcedor dos 49ers dessa época, que já acompanhava o time, lembra dele com muito carinho. Agora, o pouco espaço amostral e essa questão da NFL ter mudado
né, a marcha de jogo terrestre para jogo aéreo acaba pesando um pouco. De qualquer forma, já foi finalista o Patrick Willis do Hall da Fama e, na minha visão, ele deve entrar muito em breve. Terceiro lugar, vamos lá? Bom, agora a gente vai voltar um pouco na história, né? O beisebol tem uma figura muito lendária, que é o Cal Ripken, que é um cara que jogou durante anos e anos a fio. Claro que no beisebol é mais difícil você jogar todos os jogos, né? Isso nunca vai mais acontecer como o Cal Ripken, porque são 162 jogos de temporada regular, né? Mas no caso da NFL, é muito difícil você jogar várias temporadas seguidas, e no caso do nosso terceiro colocado, foram 20 temporadas seguidas na posição de defensive end, ou seja, ponta de linha, uma situação física e tudo mais. Só que esse cara conseguiu, ele não perdeu nenhum jogo em 20 anos. Jogou a década de 60 inteira e basicamente a década de 70 inteira. O nosso terceiro colocado é o Jim Marshall. E ele tem um pouco de vários senões de outros nomes na nossa lista para não estar no Hall da Fama. O Jim Marshall fez parte de uma defesa lendária aí do Minnesota Vikings, os Purple People Eaters. Ele chegou no Super Bowl várias vezes. E uma coisa que pesa contra, e queira ou não, para quarterback é mais pesado, mas para outras posições isso acontece também, é não ter um título. Esse Minnesota Vikings dessa época, aliás, os Vikings até hoje, não tem um anel de Super Bowl. E chegou no Super Bowl algumas vezes, né? Jogou contra os Dolphins, jogou contra os Chiefs, jogou contra os Steelers e acabou não saindo vitorioso o Jim Marshall. Outra coisa que pesa contra o Jim Marshall é o fato dele ter sido menos brilhante do que os companheiros de linha dos Purple People Eaters, que é um nome maravilhoso, inclusive, para jogadores de linha defensiva, né? Então, o Carl Allen e o Alan Page, principalmente, são jogadores melhores, mais bem reputados, ele acaba ficando um pouquinho de fora por conta disso. Dois outros pontos. Primeiro que o tamanho dele não impressiona muito, e também porque a fraqueza, talvez, contra o jogo terrestre, que foi bem explorada em Super Bowls, também acaba pesando negativamente para o Jim Marshall. Mas era um bom jogador, ficou 20 anos na NFL, e isso é um feito e tanto, fez parte de uma das melhores defesas da época. Agora, sabe uma coisa que joga bastante contra o Jim Marshall também? Sabe o bunt fumble do Mark Sanchez, quando ele sofre um fumble por dar de cara, né, o jogador de linha? E se eu te dissesse que já aconteceu de um jogador da NFL recuperar um fumble e correr para a end zone errada? Sim, pro outro lado. Em vez de anotar um touchdown, um safety. Isso aconteceu com o Jim Marshall. E isso acabou, queira ou não, danificando um pouco a reputação dele. Não estou dizendo que por isso ele não está na Hall da Fama, mas durante muito tempo ele foi lembrado por conta dessa jogada contra São Francisco. Agora, um grande jogador de seu tempo, e eu acho que como membro sênior, né, do Hall da Fama, ele poderia ter entrado já. Vamos ao nosso segundo colocado, estamos terminando a lista já, hein? Segundo colocado é o Torry Holt, que sofre porque ele era menos eficaz do que o Isaac Bruce, que já está no Hall da Fama. Os dois fazem parte daquele que é o ataque mais revolucionário da história da NFL, o ataque dos Rams de 1999, um ataque 20 anos à frente do seu tempo, comandado pelo Kurt Warner, que tinha o Marshall Faulk, tinha o Isaac Bruce e que tinha o Torry Holt, que é o nosso segundo colocado da lista. São 7 temporadas para mais de 1.000 jardas, 74 touchdowns na carreira, campeão do Super Bowl em 99, vice em 2001, muito conhecido por uma rota que ele fazia, que era uma long dig, que era uma rota vertical que de repente quebrava para dentro no campo, coisa que o Deebo Samuel faz muito hoje na NFL. O Torry Holt era bastante conhecido. Agora, algo que faz o Torry Holt sofrer é algo que atrapalha em certa medida o Hines Ward, que atrapalhará muito o argumento de quem acredita nisso, e tudo bem, vou respeitar, o Julian Edelman no Hall da Fama. Nenhuma posição tem uma barra tão alta para entrar no Hall da Fama como wide receiver, especialmente porque nos últimos anos a gente vem tendo uma safra muito grande de wide receivers. Se a posição de quarterback é muito boa por conta do domínio aéreo da NFL de 2010, 2011 para cá, a de wide receivers tem que multiplicar por 2, às vezes até 3, e aí dificulta muito a entrada de um jogador bom da posição de wide receiver para o Hall da Fama. Esse que acaba sendo o problema do Torry Holt, e também por estar à sombra do Isaac Bruce e de outros jogadores contemporâneos, né? Por exemplo, o Randy Moss, por exemplo, o Marvin Harrison pai, que eu tenho que chamar de Marvin Harrison pai porque o filho dele vai estar na NFL em breve. Provavelmente você está assistindo esse vídeo, o Marvin Harrison Jr. já está na NFL, então me conte como está o Marvin Harrison Jr. no futuro. Então é isso, o Torry Holt é um cara que eu acho até subestimado, que já deveria estar no Hall da Fama. Na minha humilde visão, todos esses nomes essenciais dos Rams de 99, Kurt Warner, Marshall Faulk, Torry Holt e Isaac Bruce, todos eles deveriam estar no Hall da Fama, porque é basicamente impossível você contar a história da NFL, do futebol americano, da evolução aérea do jogo, sem falar em todos esses nomes. Vamos ver, em breve eu acho que ele vai acabar entrando, já foi finalista algumas vezes. Um grande jogador, recebedor muito bom em maneira vertical, muito firme em rotas verticais, em bolas contestadas. O Torry Holt merece mais amor, com certeza. Agora,
Antes do nosso número 1, vamos rever a nossa lista. Número 7, o Sterling Sharpe, wide receiver dos Packers, que teve a carreira abreviada por lesão. Número 6, Roger Craig, running back dos 49ers, teve 2 excelentes anos, 88 e 89, mas aí depois disso, no mucho, e antes também não. Número 5, o Hines Ward, um dos melhores jogadores aí do Pittsburgh Steelers no bicampeonato que o time teve em 2005 e 2008, mas era um time mais defesa e mais jogo terrestre, isso acaba prejudicando também até as estatísticas dele. O número 4 da nossa lista é o glorioso Patrick Willis, o mais recente de todos, que deve estar no Hall da Fama em breve, líder e linebacker do San Francisco 49ers da década de 2010. Provavelmente, se tivesse jogado mais cedo na carreira, estaria aí nos anos 80 e 90, já estaria no Hall da Fama. O número 3 é o Jim Marshall, defensive end do Minnesota Vikings, anos 60, anos 70. O número 2 é o Torrey Holt, wide receiver do Greatest Show on Turf, dos Rams de 99, dos Rams de 2000. E finalmente o nosso número 1, para mim um dos quarterbacks mais subestimados da história da NFL, Ken Anderson. O Ken Anderson é um quarterback muito, muito à frente do seu tempo. E para existir Joe Montana, também precisou existir o Ken Anderson. Por que eu digo isso? Não só porque o Joe Montana ganhou do Ken Anderson no Super Bowl, mas porque o Ken Anderson foi o primeiro quarterback a rodar de maneira eficaz, teve Virgil Carter antes, mas de maneira eficaz e prolífica a West Coast Offense, ou seja, um sistema de passes ritmados, passes curtos, utilizando os running backs no jogo aéreo também, isso em meados dos anos 70. O Ken Anderson foi quarterback dos Bengals, foi MVP da NFL, chegou no Super Bowl em 1981, venceu um dos jogos mais folclóricos da história da liga, a final da AFC em 81 contra o Dan Fouts e os Chargers, o jogo mais frio da história da NFL em sensação térmica. Eu gostaria muito de estar nesse lugar, inclusive, né, em Cincinnati, no Riverfront Stadium, porque está muito calor hoje em São Paulo. E o Ken Anderson, há muito e muito tempo, acaba sendo esnobado e não entra no Hall da Fama. Muitos motivos para ele não entrar no Hall da Fama. Primeiro, porque ele não venceu um título e para a posição de quarterback isso pesa. Claro que não é o único motivo, porque, por exemplo, o Dan Fouts nunca venceu um Super Bowl, foi vencido, inclusive, pelo Ken Anderson numa final de AFC e está lá no Hall da Fama, merecidamente, aliás. Mas a questão é que o Ken Anderson era um quarterback menos plástico, um quarterback que teve uma competição muito acirrada. Em sua época ele acabou sendo contemporâneo de Roger Staubach, do Dan Fouts, dos anos 80, acabou sendo contemporâneo do Terry Bradshaw e jogou na mesma divisão do Terry Bradshaw durante basicamente toda a carreira, então isso acabou atrapalhando bastante o Ken Anderson a entrar no Hall da Fama. Agora, outras questões. Primeiro, o mercado consumidor. Cincinnati, hoje a NFL não tem muito disso para Hall da Fama, tá, mas na época Cincinnati era um mercado bem menor, não ter vencido o título acabou pesando. Como disse, não era um cara muito plástico, mas era um cara muito preciso, era um cara que colocava a bola muito bem em média distância, era um cara que era muito, muito inteligente, basicamente um computador em campo. E para você rodar o West Coast Offense, você precisa antever os passes, antecipar os passes, ser muito preciso para que o wide receiver ganhe as jardas após a recepção. O Ken Anderson, para mim, é o melhor jogador, o maior jogador que não está no Hall da Fama. E aí, novamente, eu volto ao argumento que a base é o fundamento desses vídeos. Como que eu analiso a questão de se o cara merece estar no Hall da Fama ou não? Eu vou usar o exemplo do Eli Manning. Não tem como contar a história da NFL sem citar Eli Manning, que vai estar no Hall da Fama certamente. Para mim, não tem como citar a história da NFL, não tem como explicar a história da NFL sem falar da West Coast Offense e sem falar do Ken Anderson. Então, na minha humilde visão, o Ken Anderson deveria já estar no Hall da Fama. Quem sabe ele acaba entrando, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Coloquem nos comentários aí qual o próximo documentário vocês querem. Muito obrigado, NFL e YouTube, pela parceria, pelo Access Pass Program, para a gente poder usar as imagens de arquivo de alguns jogadores aqui neste vídeo. Coloca nos comentários aí qual o próximo documentário que você quer e se você gostou também. Muito obrigado aos membros do canal, sem eles esse vídeo não seria possível. Beijo carinhoso, fizemos todo o estrago que podíamos e até a próxima. Tchau!